Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, além de ser mais um vídeo, é o segundo vídeo, aqui do canal CTAN, Seminário Teológico Antioqueno. Demorei um pouco para gravar esse vídeo, tive alguns imprevistos aí no decorrer desses dias, mas eu pretendo estar gravando aqui mais vídeos com uma frequência maior, tá legal? Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Patrick, e eu criei esse canal aqui no intuito de compartilhar assuntos relacionados à teologia. Eu sou um amante da teologia, porque a teologia, já adiantando o que nós vamos falar aí nos próximos vídeos, a teologia, grosso modo, também pode ser definida assim como um estudo acerca de Deus, e para mim é um estudo mais fascinante que pode existir, é o estudo acerca do nosso maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas, mantenedor de tudo. E todas essas afirmações que eu estou fazendo aqui são afirmações teológicas, crida pelos salvos e rejeitada pelos incrédulos, tá bom? Mas hoje nós não vamos falar disso. Eu prometi no final do primeiro vídeo que nós estaríamos trazendo, eu estaria trazendo mais um vídeo aqui, ou o segundo vídeo, falando um pouco a respeito do porquê esse canal ele se chama Antioqueno, Seminário Teológico Antioqueno. Mas fica tranquilo, é um assunto teológico, tá? Nós vamos estudar um pouco hoje aqui, falar um pouco, em rápidas palavras, é um vídeo bem breve, sobre as duas principais escolas de interpretação, escolas hermenêuticas. Nós vamos começar falando um pouco aqui a respeito da hermenêutica, que nada mais é do que o conjunto de princípios e regras para a interpretação textual bíblica, ou do texto bíblico, do texto sagrado, tá bom? Pelo menos a hermenêutica bíblica, que é o nosso objetivo. Nós vamos falar aí dessas duas escolas que são consideradas como fundamentais, as duas primeiras escolas, que se hoje podemos talvez classificar outras vertentes interpretativas, elas têm alguma relação direta ou indireta com essas duas escolas principais que nós vamos estar comentando um pouco aqui. Então vamos para a tela do computador, tá bom? Vamos aqui para a tela do computador, onde eu quero falar um pouco com você a respeito das duas escolas, Antioquia e Alexandria. Nós falamos no primeiro vídeo, nós fundamentamos o porquê que este canal ele pode sim ser chamado de seminário, mesmo que ele não seja uma referência, uma instituição física com salas de aulas, com alunos que vão estudar presencialmente. Nós fundamentamos isso. Se você quiser saber direitinho, você ainda não assistiu o primeiro vídeo, o vídeo inaugural, o vídeo de apresentação, eu vou deixar aqui logo abaixo deste vídeo, você pode assistir. Também não está difícil de encontrar, Só esse é o segundo vídeo, você vai poder assistir, tá legal? Então hoje nós vamos fundamentar aqui o nome, Antioqueno. E Antioqueno vem justamente de Antioquia, dessa escola de interpretação, que contrasta com uma outra escola de interpretação, que é a escola de Alexandria, E conforme o título que eu coloquei aqui, nós temos aí, na verdade, um confronto de visões. Na verdade, uma repudia o entendimento, a compreensão, a metodologia da outra escola. Então nós vamos ver aqui o porquê que nós adotamos esse nome antioqueno, porquê que nós temos essa predileção, essa preferência pela escola de Antioquia. Bom, essas escolas surgiram dentro de um contexto histórico, e ambas as escolas surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, sendo por volta de 270 depois de Cristo, Antioquia, no caso a escola de Antioquia surgiu aí por volta de 270 depois de Cristo, e a escola de Alexandria um pouco antes, 190 depois de Cristo, durante um período aí de intensa discussão teológica, porque os apóstolos já tinham morrido, A primeira geração
pós-apostólica também. Então as dúvidas já começavam a surgir com relação ao significado do texto bíblico, a interpretação. E foi dentro desse contexto desse princípio de dúvidas, de incertezas, que surgiram essas duas escolas que procuraram aí nortear a interpretação da palavra de Deus, ou acerca da palavra de Deus. Então essas escolas moldaram significativamente a interpretação bíblica, influenciando o desenvolvimento da doutrina cristã. Então é de suma importância nós conhecermos, nós termos ainda que um conhecimento introdutório, um conhecimento breve e resumido acerca dessas duas escolas de interpretação, essas duas escolas hermenêuticas. Então vamos lá, o método interpretativo de Alexandria, né? Vamos começar por Alexandria. Alexandria é conhecida por sua abordagem alegórica na interpretação das Escrituras. Eles acreditavam que o sentido literal dos textos sagrados, eles acreditavam que o sentido literal dos textos sagrados era apenas uma sombra do verdadeiro significado espiritual. Então, os teólogos de Alexandria, como Clemente e Orígenes, foram fortemente influenciados pela filosofia de Platão. Eles buscavam harmonizar a fé cristã com a filosofia grega. Então, vamos destacar aqui 2 pontos, né? De trás para frente aqui. O primeiro, né, é o que nós acabamos de ler, que esse método interpretativo adotado por Alexandria, ele estava muito comprometido com a filosofia grega, mais especificamente com a filosofia platônica, ou seja, com as ideias do filósofo Platão, que entendia que as coisas verdadeiras, de fato, não são as tangíveis, não são as tocáveis, não são as materiais, não é aquilo que nós vemos, aquilo que nós pegamos, mas está no mundo das ideias. Então, para Platão, a mesa verdadeira não é essa que você se assenta a ela com a sua família, com os seus amigos, para almoçar, para jantar. A verdadeira mesa é aquela que está no mundo das ideias, tá? Então, Platão tinha esse entendimento, que as coisas verdadeiras não são essas tangíveis, essas tocáveis, mas aquelas que estão no mundo das ideias. Seguindo então esse pressuposto, né, partindo dessa premissa platônica, os teólogos de Alexandria, eles também entendiam que o texto sagrado, na verdade, o que está escrito ali não era bem aquilo que estava escrito, que aquilo não era a realidade última da revelação de Deus, que na verdade tinha um significado oculto ali por trás das letras, por trás dos gêneros literários empregados na Bíblia, a poesia, a narrativa, a biografia e por aí vai. Eles entendiam que por trás de toda essa estrutura gramatical é que estava o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da revelação de Deus. E com isso, então, né, eles adotaram essa interpretação alegórica, tá? Não deve ser confundido com uma alegoria, que a alegoria tem o seu lugar, inclusive, dentro da interpretação histórico-gramatical, de uma interpretação literal, tá? A interpretação alegórica, ela é uma interpretação subjetiva. Nós poderíamos dizer, eu poderia dizer sem medo de errar, que a interpretação alegórica, ela é uma interpretação, na melhor das hipóteses, né, para usar aqui uma palavra bem suave, bem branda, diria que até um eufemismo, é uma interpretação criativa, para não dizer fantasiosa, que na verdade eu acho que é uma interpretação fantasiosa, completamente subjetiva, porque cada um pode dar a interpretação que quiser para o texto bíblico a partir da sua criatividade. Tá bom? Então, não necessariamente o texto, porque a premissa básica deles, né, seguindo essa visão platônica, o texto não está necessariamente querendo dizer o que está escrito nele. Parece loucura, mas é isso mesmo. Mas ele pode estar querendo dizer, ou está querendo dizer algo diferente daquilo. Tá bom? Então, esse é o método, se é que dá para ser chamado de método, né, interpretativo, adotado pela escola de Alexandria. Já o método interpretativo de Antioquia
é justamente o oposto. Então a escola de Antioquia, ela preferiu a exegese, ela preferiu uma exegese mais literal das Escrituras, focando no sentido histórico e gramatical dos textos bíblicos, buscando o sentido original, ou seja, aquilo que os escritores de fato quiseram dizer. Então, enquanto a escola de Alexandria, os teólogos dessa escola, os hermeneutas dessa escola, acreditavam que o significado estava além das palavras, para os teólogos, os hermeneutas de Antioquia, eles entendiam que não, o significado está exatamente nas palavras, porque Deus se revelou através de palavras, Deus se revelou através de uma linguagem que está inserida dentro de um contexto histórico e gramatical, ou seja, essa língua ou essa linguagem que Deus se revelou, ela tem toda uma estrutura gramatical, ou seja, de gramática, né? Nós vamos ver que a Bíblia ela tem vários gêneros literários, como a poesia, como por exemplo vamos ver nos livros chamados de poéticos ou sapienciais, como Jó, como Salmos, enfim, como Provérbios. Você fala, mas eu não li nenhuma rima, mas é porque a poesia hebraica ela tem características diferentes do que a poesia em nosso idioma, né, no português, né? Como, por exemplo, antítese, como, por exemplo, paralelismo. Isso nós vemos constantemente nos livros sapienciais. Enfim, então a escola de Antioquia ela partia desse pressuposto. Né? Eu vou voltar aqui a câmera para mim, né? Partia desse pressuposto. Qual o pressuposto? O pressuposto de que o que Deus quis revelar para o homem estava, sim, diretamente relacionado e revelado através do que está escrito. Então, deve-se buscar o significado no texto sagrado, respeitando, né, os gêneros literários, respeitando as palavras dentro do seu contexto, entendendo, né, essas palavras dentro do seu contexto, porque existem palavras, muitas palavras, se não talvez, eu não sei se todas, mas pelo menos muitas palavras podem ser interpretadas diferentes, né, dentro de diferentes contextos. Por exemplo, a palavra manga pode se referir à manga de uma camisa, de uma blusa, pode se referir a uma fruta. A palavra manga também pode se referir a uma pancada de chuva, né, uma chuva de manga, né, não é que cai um monte de fruta do céu, mas uma chuva localizada ou alguma coisa do gênero, enfim. Então, uma palavra ela pode ter mais do que um significado, ela pode ser polissêmica, né? Então, por exemplo, na Bíblia nós lemos a palavra Sheol, que num determinado contexto ela pode significar sepultura, cova. No outro ela é traduzida inclusive por inferno. E numa outra ocasião ela pode simplesmente significar mundo invisível, dependendo dentro do seu contexto. Então, dentro da interpretação alegórica, o intérprete, entre aspas, ele dá o significado que ele achar, né, melhor. Já dentro da interpretação histórico-gramatical, interpretação literal, é necessário que se atenha a todos esses princípios interpretativos. Então a escola, ainda falando aqui, né, da escola de Antioquia, eles rejeitavam a abordagem alegórica de Alexandria, argumentando que ela distorcia o verdadeiro significado das Escrituras. E é justamente por isso, né, que esse canal aqui, ele se chama Seminário Teológico Antioqueno, de Antioquia. Então a origem é a escola de Antioquia, porque nós repudiamos também com toda veemência a interpretação alegórica, porque a interpretação alegórica ela distorce sim as Escrituras. A interpretação alegórica ela é subjetiva, ou seja, a pessoa dá a interpretação que ela achar melhor, né? E ela não considera o que está escrito no texto bíblico, ela não respeita o contexto histórico e o contexto gramatical. Então, por conta disso, nós aqui, deste canal, nós repudiamos a interpretação alegórica, assim como a escola de Antioquia rejeitava a interpretação alegórica
e os métodos, né, se é que dá para chamar assim, interpretativos da escola de Alexandria. Então vamos lá, principais diferenças entre Antioquia e Alexandria. Alexandria utilizava a alegoria para, entre aspas, né, entre muitas aspas, encontrar significados espirituais profundos, enquanto Antioquia focava na interpretação literal e histórica, né? Então, sabe aquelas mensagens que o indivíduo, você já deve ter ouvido alguém pregar, né, que você fala, rapaz, olha, eu li muitas vezes esse texto, eu nunca consegui perceber isso no texto. E sabe por que você nunca percebeu? Porque nunca esteve lá. Não está no texto, não está escrito, é uma mera fantasia. Por exemplo, alguém que prega lá sobre os mergulhos de Naamã, primeiro mergulho tal, segundo mergulho, quem sabe, as pedras de Davi, primeira pedra isso, segunda pedra aquilo, e às vezes ele está até falando verdades que estão no texto, mas que não tem nenhuma relação com a pedra ou com o mergulho de Naamã. Eu dei apenas 2 exemplos, ou qualquer outro sermão alegórico faz isso, tá? Por exemplo, alguém que vai pregar sobre o êxodo, sobre o povo no Egito, né? Então a pessoa vai pregar lá, vai falar que o diabo é Faraó, que o deserto é o mundo e que, sei lá, vai dando significado para as coisas. Olha, não é assim. O que eu posso dizer, ao invés de fazer uma alegoria, eu posso usar uma analogia. Faraó é Faraó, o deserto é o deserto, né? Mas eu posso dizer assim, olha, assim como, veja bem, eu não estou dizendo que Faraó é o diabo, porque ele não era. Estava sendo usado, muito provavelmente, mas não era. Então, assim como Faraó oprimia o povo de Deus, essa é uma interpretação com base na escola de Antioquia, né? Uma interpretação histórico-gramatical, literal, tá? Assim como Faraó ele oprimia o povo de Deus no Egito, outrora nós também éramos oprimidos no mundo pelo diabo, pelos demônios e pelo pecado. Veja, eu não disse que o Faraó é o diabo, não disse que o deserto ou o Egito é um mundo, mas eu comparei, fiz uma comparação lícita, deixando claro que Faraó é Faraó, o Egito é o Egito, o deserto é o deserto, e extrair pontos de semelhança e conseguir traçar um paralelo entre ambos, sem dizer aquilo que na verdade o texto não está dizendo, tá bom? Então vamos lá. Segunda principal diferença é que a Alexandria ela foi influenciada pelo platonismo, conforme nós já falamos, enquanto a Antioquia manteve uma abordagem mais independente da filosofia. Então, além da escola de Antioquia, ela repudiar a interpretação alegórica e adotar o método literal, histórico, gramatical, ela também não se envolveu, não tomou como premissa o platonismo, procurando um significado profundo, oculto, místico, entre muitas aspas, espiritual, que não estivesse nas palavras, no texto sagrado, no texto escrito, que estivesse além, né, por trás, oculto em algum lugar no texto, que o texto na verdade não estava dizendo aquilo, estava querendo dizer alguma outra coisa. Isso é muito subjetivo e com base nessa, entre muitas aspas, interpretação alegórica, não tem como ninguém dizer, Senhor, a palavra de Deus diz isso. Por quê? Porque cada um pode dizer o que ela entender a respeito daquele texto. Então, para encerrar aqui o texto, eu falei que eu disse que não ia ficar muito comprido, mas eu acho que já está um tanto quanto extenso, mas já estou terminando o vídeo, tá? Então o desafio ele continua. Por quê? Porque hoje ainda tudo que nós temos hoje no campo das interpretações estão diretamente relacionados a essas duas escolas de interpretação. Então, conhecer as escolas de Alexandria e Antioquia é fundamental para entender o pensamento cristão e o seu desenvolvimento doutrinário, para a gente entender o porquê que muitos posicionamentos doutrinários eles foram sendo assumidos no decorrer da história,
embora que o objetivo do nosso canal não é focar na teologia histórica, mas não tem como desvincular a teologia histórica, né? A área que eu mais gosto, inclusive tenho pós-graduação na teologia sistemática, então nós vamos dar ênfase sempre na teologia sistemática, mas vamos estudar a teologia como um todo, inclusive até mesmo porque a teologia sistemática ela lança mão, vamos assim dizer, da teologia histórica em alguns momentos para discutir determinados temas relevantes da palavra de Deus. Então vamos lá. As questões levantadas por essas escolas continuam a desafiar os teólogos contemporâneos, uma vez que as ideias de ambas as escolas continuam a influenciar a teologia cristã, né, até os dias atuais. Então não resta nenhuma dúvida de que tanto o posicionamento da escola de Antioquia existem, graças a Deus existem denominações, existem pastores, existem teólogos que sustentam esse posicionamento da escola de Antioquia, como eu, por exemplo, né, a IPR aqui, Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Jataí, nós defendemos com unhas e dentes a interpretação literal, histórico, gramatical. Não significa que todas as interpretações, então a interpretação literal não reconhece o simbolismo, não reconhece que em alguns lugares há metáfora. Claro que não. A interpretação histórico-gramatical, literal histórico-gramatical, é justamente isso. Ela vai tratar o texto dentro do seu contexto histórico-gramatical. Eu não posso querer interpretar, por exemplo, o livro do Apocalipse, que é uma literatura apocalíptica, que é como se fosse um livro que contém efeitos especiais, né? Eu vou tentar falar de uma forma bem simples para você entender. Efeitos especiais escritos, vamos dizer assim, para dar aquela ênfase, né? Qual é o objetivo do efeito especial? É dar aquela ênfase, é fazer você imaginar e você vislumbrar algo que você não viu ainda, né? Então, naquela época, a metodologia que Deus empregou para se revelar a nós foi a escrita. Então, Deus usou o que tinha de melhor naquela época, né? Então, a revelação, a escrita, a apocalíptica, ela traz isso, ela traz essa vivacidade. Eu não posso querer entender Apocalipse de forma literal, né? Então, Apocalipse está carregado de simbologismo, de representações. Então, se eu querer interpretar o livro de Apocalipse tomando as palavras no seu uso natural, denotativo, eu vou cometer uma série de barbáries interpretativas, né? Então eu preciso procurar um entendimento respeitando o gênero literário, que é apocalíptico, né? Entendendo que Deus se revelou por meio de símbolos, por meio de representações, né? Para dar vivacidade, para comunicar a sua revelação a nós de uma forma mais viva e mais impactante, vamos dizer assim. Então nós repudiamos a alegoria, a interpretação alegórica, que é aquela subjetiva e que continua muito em voga, né? Porque essa interpretação alegórica lá da escola de Alexandria, eu diria que ela foi se alterando, se adaptando, se transformando em vários modelos. Por exemplo, poderíamos dizer aí que temos aí uma certa teologia feminista. Alguém lê na Bíblia e entende que aquilo está falando diretamente para as mulheres e cria uma teologia voltada para as mulheres acerca daquilo, uma teologia da libertação, que alguém lê e acha que a Bíblia foi escrita para uma libertação social, para a causa dos oprimidos, dos sofridos e tal, e aquela coisa toda. Tem a outra pessoa que vai defender uma interpretação existencialista, que é aquela que parte do pressuposto do momento, do que eu estou sentindo. Olha, eu li a palavra e eu senti que essa palavra quer dizer isso. Mas como assim? A Bíblia não pode ser entendida assim. Ela tem um contexto histórico, gramatical, e nós precisamos respeitar. Não pode estar fundamentada em sentimentos, porque enganoso é o coração do homem. Então, um lê e sente uma coisa, outro lê e sente outra, né? E fora as espiritualizações, né? Que você tem por aí, tem gente que fala que Deus revelou, eu li essa palavra, Deus me revelou, é a tal da palavra revelada. Gente, toda a palavra está revelada, nós só precisamos ler, compreender, ler não somente, né? A Bíblia não é para ser lida apenas, para ser meditada. Jesus disse para a gente examinar as Escrituras. Então a Bíblia deve ser examinada, e a partir do momento que nós examinamos, compreendemos, devemos renovar
a nossa mente, né, como disse o apóstolo Paulo, e sermos transformados por essa renovação, por esse entendimento que a palavra ela promove no nosso interior. Então o vídeo já está, eu acho que bem longo aqui, né? Já está com 24 minutos. Então vou ficando por aqui. Não vai faltar assunto, não vai faltar tempo para a gente dialogar, para a gente bater um papo. De antemão, ou melhor, reitero que de antemão não, já falei no vídeo passado, reitero, você pode comentar, deixar a sua opinião. Olha, foi bênção, Deus falou comigo, foi legal, aprendi. Pode também deixar sugestões aqui para novos vídeos, temas. Pode também discordar, não tem problema, desde que seja de uma forma respeitosa. Nós vamos deixar o seu comentário aí, desde que seja de forma respeitosa. Se eu perceber algum comentário aí, não vou conseguir ler tudo, se tiver muitos, é claro, mas se eu ver comentários desrespeitosos, tanto para com o canal ou para qualquer outra pessoa que deixar o seu comentário, infelizmente, nós teremos que remover. Mas comentários saudáveis, mesmo que você não concorde, mas que parta desse princípio, dessa premissa, né, do respeito, vai ficar aí no canal, tá bom? E vai ser um prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande ter você direto, sempre aqui com a gente, participando das nossas interações aqui, tá legal? Então um abraço do Pastor Patrick, Jesus continue abençoando grandemente a sua vida. Olha, curta, compartilhe esse vídeo, comente. Quando nós chegarmos aí em 100 inscritos, eu vou liberar um e-book que eu escrevi já tem algum tempo, já ministrei em algumas igrejas do curso de hermenêutica e homilética, usando esse e-book intitulado O Mínimo que Precisamos Saber. Aliás, perdão, não é esse aí é outro, esse é um de discipulado. Transmitindo a Palavra de Deus com excelência, transmitindo a Palavra de Deus com excelência. Eu vou liberar esse e-book, vou deixar ele nos comentários aí na parte de baixo para você baixar completamente gratuito, né, de forma gratuita, quando nós chegarmos aí nos 100 inscritos. Então nos ajude compartilhando, convidando seus amigos, familiares a se inscreverem aqui no canal. Todos aqueles que você sabe que gosta de teologia, querem saber mais do Senhor. Vamos explicar uma teologia aqui bem acessível ao alcance de todos, tá legal? Forte abraço do Pastor Patrick, Jesus continue te abençoando grandemente, te espero no próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir. Até lá, fica na paz do Senhor.